Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, Repetec, meia-noite, discutindo, debatendo e informando os principais assuntos do futebol no Rio, no Brasil e também no mundo. Programa agitado, muitos assuntos, a pauta recheada. Lembrando sempre o oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, na Rua Visconde de Caravela, 55, Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Abrindo o programa para os amantes da bola laranja, o Jorge gosta, o Bocão gosta, o Valdir gosta, o Borges gosta, o Cláudio é fã, e a doutora Ana Paula, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, também se amarra no basquetebol com Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Muito boa noite, estou passando para mais uma dica do basquete. E na NBB, nós temos no momento apenas uma equipe na liderança do campeonato. A equipe francana bateu o paulistano neste último final de semana por 82-78. Já o Flamengo, que havia perdido na semana passada para o paulistano, se recuperou e atropelou o Minas Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, por 99-63. Franca continua invicta na competição, com 8 vitórias e nenhuma derrota, seguida pelo Flamengo com 7 vitórias, 1 derrota, e o Minas Tênis Clube com 6 vitórias e 1 derrota. Já na NBA, o assunto do final de semana foi a partida entre o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, as duas franquias mais vitoriosas da história da NBA, que se enfrentaram em Boston na última sexta-feira. O Boston não tomou conhecimento da volta de LeBron James e atropelou por 130-108. LeBron James, Russell Westbrook e Anthony Davis precisam se organizar melhor para que possam render todo o seu potencial. Mas o Golden State Warriors, liderado por Steve Kerr, discípulo de Phil Jackson e Popovich, vem liderando e dando um show na NBA com 15 vitórias e 2 derrotas, mostrando um ataque muito solidário, um ataque de muita movimentação, preenchimento de espaço, inclusão de jogadores, e vem liderando de acordo com aquela minha filosofia de que a melhor defesa é o ataque. O Phoenix Suns está em segundo lugar, com 12 vitórias e 3 derrotas. Já na Conferência do Leste, quem lidera no momento é o Chicago Bulls, com 12 vitórias e 5 derrotas, seguido pelo Brooklyn Nets, também com 12 vitórias e 5 derrotas, e a equipe de Washington Wizards, que está no momento com 11 vitórias e 5 derrotas. A surpresa continua sendo o Milwaukee Bucks, que está na 10ª posição, com 9 vitórias e 8 derrotas. O Milwaukee, campeão do ano passado, precisa melhorar muito e recuperar o seu potencial de jogo, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho. Abraço, meu querido amigo Marcos Bigu Mendes. Tá nervoso com a decisão do Mengão lá em Porto Alegre, lá em Montevidéu, no próximo sábado. Grande rubro-negro, nosso irmão Marcos Bigu Mendes. Outro grande rubro-negro, preocupado também com o jogo do dia 27, em busca do tricampeonato, mas vai falar de games, não é do Flamengo jogando da Libertadores, não. O marido da Dona Ilana, está chegando o Paulo Bizarro com games. Olá, boa noite a todos. Chegando com a novidade para a galera do Xbox. Confirmadíssimo o lançamento, depois de uma longa espera, muita ansiedade, Halo Infinite vem aí dia 8 de dezembro e vamos botar agora um tira-gosto na tela. A Spartan is a symbol. Hope where there is none.
times of darkness. We are hope. And together we are unstoppable. Agora, como a gente está falando de competição, vamos falar de Space Invaders, a primeira grande competição dos esportes que se tem notícia, feita pela Atari em 1980, baseado no joguinho sucesso de total, lançado em 78 para arcade, pela Taito. Em máquina ela tinha um efeito tridimensional, era uma projeção de uma figura em espelhos para a tela ficar tridimensional, para tu ver como é que o negócio era antigo. Foram mais de 10 mil competidores pelos Estados Unidos em cidades como Los Angeles, São Francisco, Chicago, Fort Worth e Nova York. E a primeira vencedora, para os cuecas de plantão, a primeira grande vencedora de campeonato de esporte, misturado nessa galera toda, foi Rebecca Heinemann, que até hoje é CEO de uma grande empresa que trabalha para os grandões aí, Ubisoft, Microsoft, EA. Ela faz consultoria e programação de jogos até hoje, de grande desenvolvedora. Um jogaço, vindo logo depois de Star Wars, né? A gente estava louco por esse jogo, cheio de clones por aí, tem Space Invaders de tudo quanto é jeito, veio Galaga depois, que é outro jogaço, e um jogo de uma jogabilidade incrível. Vocês não podem perder, dá para baixar até hoje em mobile, em PC, vale muito a pena, jogabilidade incrível de um jogo que não acaba. Última rapidinha, tá chegando dia 4 de dezembro a grande final da CSGO, a Latin American Cup, organizada pela GoMac, no espaço Genese Arena, aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos estar junto, hein? Grande final. E acompanhe como é que tá indo o torneio desde 1º de novembro, pela Twitch TV, são vários streamers só falando disso. Vamos estar lá juntinho. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço, tchau! Tchau, Paulo! Um abraço, um beijo para a Ilana também, meu querido amigo. Olha só, o Sérgio Américo não vai participar do programa hoje de forma direta, porque ele vai entrar de Maricá. E ele vai falar, sabe de quem? Claro, o Trovão Azul, que está impossível. Não perde uma, hein, Serginho? Alô, Mazela. Boa noite para você. Boa noite para essa galera bonita ligada no programa Max Esporte da TV Max. E boa noite também aos meus companheiros de programa. Eu estou aqui em Maricá, participando de um grande evento, mas é claro que não poderia deixar de falar sobre o Paduano Esporte Clube, o Trovão Azul, que domingo, no jogo de ida, semifinais do Campeonato Carioca da Série B2, o Paduano empatou com o Séries 0-0 no estádio Leônidas da Silva. O jogo da volta vai acontecer amanhã, às 3 da tarde, no estádio Guilherme da Silveira Filho, Moça Bonita. E se houver novo empate, o Paduano estará classificado para a decisão do Campeonato Carioca da Série B2. Cabe registrar que o Paduano foi líder invicto no turno único do Campeonato Carioca da B2. Por isso tem a vantagem na semifinal de jogar por 2 empates. Empatou domingo o jogo de ida e se empatar novamente amanhã com o Séries em Bangu, aí então o Paduano, além de garantir presença na decisão do Campeonato Carioca da Série B2, também já estará automaticamente classificado para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca ano que vem. Então o Paduano muito próximo do acesso da 3ª divisão do futebol carioca. E é claro, ele está ligado no programa, fazer esse trabalho muito importante, o gestor de futebol do Trovão Azul, Paduano Esporte Clube, Márcio Barros, sempre ligado no Max Esporte da TV Max. Valeu, Mazela! Do Trovão Azul para o Rubro Negro, em busca do tricampeonato. Sábado vai ter decisão, mas daqui a pouco tem um Flamengo jogando aí na Arena no Sul, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Quem está em Porto Alegre é a nossa querida Luciana Campos. Fala, Luluzinha! Traga novidades!
Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus amigos do programa Max Esportes e aos nossos telespectadores. Eu já estou no Sul, já estou me preparando para ir para o Uruguai. Eu embarco amanhã à noite, quarta à noite. A previsão de chegada lá no Uruguai é às 8 da manhã, já que eu vou de ônibus. Sairei de Porto Alegre para o Uruguai. No sábado eu estive no Beira-Rio acompanhando o jogo entre Internacional e Flamengo. O Flamengo que teve uma importante vitória. Essa vitória deixou a equipe matematicamente ali ainda na briga pelo título brasileiro, que a gente sabe que é difícil. Mas o mais relevante disso foi a forma como o time jogou e a entrada do Arrascaeta, que entrou ali nos 30 minutos do segundo tempo. Não sentiu, jogou confortavelmente, até foi caçado em campo, sofreu algumas faltas duras. Mas é bem provável que daqui a pouco, contra o Grêmio, o Renato também lance mão do Arrascaeta, até para dar mais minutagem, que é a grande preocupação do time do Flamengo, é o Arrascaeta. O Flamengo fez um bom jogo, está com um bom esquema de defesa, mas é preciso ajustes. O time do Inter fez um gol em contra-ataque, num combate errado do Andrés no campo de defesa do Flamengo. Isso precisa ser ajustado, porque a gente sabe que o time do Palmeiras, o Abel, joga muito no contra-ataque e vai jogar por uma bola no sábado. Bom, a gente vai ter um grande jogo. Quem será que vai ser campeão? Isso é muito difícil. Não tem favorito. Mesmo o Palmeiras dando uma declinada, uma oscilada nos últimos jogos, a gente viu aí, o Flamengo engrenou aí pra torcida, teve aí o Aeroflá que arrepiou, a galera foi pra rua, foi incentivar os torcedores, mas não tem favorito. Dia 27, no Estádio Centenário, lá no Uruguai, vai ser um grande jogo. Eu vou estar lá, vou trazer todas as informações para vocês, e aí, só às 7 horas da noite, ou um pouquinho mais do dia 27, a gente vai saber quem vai ser o tricampeão das Américas. Será que é o Palmeiras de Abel Ferreira ou o Flamengo de Renato Gaúcho? Um beijo, uma boa noite para vocês. Tchau. Muito bem, Lu, um beijo carinhoso, boa transmissão, até pela 94 daqui a pouquinho, a equipe do Jorge Ramos. Olha aí, Jorge Ramos, bota a galera na tela aí, Jorginho, Bocão, Valdir, Borges, Claudinho e a doutora Ana Paula Buch, que está com a gente, porque nós já trouxemos. Está acontecendo no futebol mundial, especificamente, mais detalhadamente no do Brasil, muita contusão com cotovelada, chute, rosto, boca, proteção. Eu acho que é um assunto interessante que vale a pena a gente destacar aqui no Max Sport, uma matéria especial com a odontóloga, especialista em prótese, a doutora Ana Paula Buch. Doutora Ana Paula, é um prazer tê-la aqui no Max Sport. Boa noite. Boa noite, Mazela, boa noite a vocês todos aí, boa noite público do Max Sport. É um prazer estar aqui, é um momento especial para mim. Tá certo, então. Doutora Ana Paula, vamos passar para o Jorge Ramos, que a senhora já esteve com o Jorge Ramos na Rádio Roquete Pinto, no painel que o Jorge apresenta de segunda a sexta-feira com muito sucesso, de 5 às 7, e é um assunto interessante. Então, eu começo com você, Jorge. Bom, é bom poder revê-la, Ana Paula. E a minha pergunta é bem objetiva. Muitos choques de cabeça acontecem no futebol, inclusive até uma determinação para a arbitragem parar imediatamente, solicitar atendimento médico. Quais são os casos mais comuns na hora de uma pancada, principalmente na arcada dentária? O que acontece, doutora? Então, olha só, na arcada dentária é mais comum a avulsão dentária. A avulsão é quando o dente sai do ovelo, sai da boca para fora. É mais comum isso, tá? Mas acontece como aconteceu também agora com o último jogador do Brasil e Argentina, que rompeu o lábio dele inferior, também é muito comum. Também é comum fratura da mandíbula, da maxila, zigomático, uma laceração também ao redor da boca, muito comum também. Então, essa lesão é mais comum. Mas, Valdir, você aí queria fazer uma pergunta para a doutora Ana Paula, mas eu lembro que não seria comum todo jogador entrar com uma máscara, esse é o problema, né? Fala, Valdir. Tem um jogador que jogou no Vila Nova, esse campeonato brasileiro da Série B, chamado Rafael Donato. Ele jogou praticamente a competição inteira com uma máscara de proteção. E o Rafael Navarro, do Botafogo, até o jogo de domingo passado, quando o Botafogo foi campeão, ele jogou com uma máscara de proteção, porque ele recebeu um chute no rosto no jogo contra o CRB.
A senhora sugeriria que os médicos dessem a ideia aos jogadores de entrarem com máscara de proteção, somente zagueiro, atacante, goleiro, que são mais propícios ao choque no jogo aéreo? É muito importante, seria fundamental, no sentido de que reduzisse a lesão, reduzisse o trauma. Não o trauma, mas a recuperação, fosse melhorar a recuperação. Porque o protetor facial, ele distribui as forças na hora do choque. Vai dar uma cotovelada, não concentra a força, distribui as forças, amortece a força. É como se fosse capacete, né? É muito importante, sim. Não só o protetor facial, mas também um óculos de proteção também, ele reduzir também bastante o trauma, porque tem casos de jogadores que eu li isso, em relatos passados, que um jogador fraturou a órbita, a parede interna da órbita. Então, eu creio que se colocasse um protetor facial e um óculos, iria ajudar bastante. Fala, Bocão. Boa noite, doutora Ana Paula, seja bem-vinda ao programa Max Esporte. Eu queria saber de você, se posso lhe tratar assim, se há uma diferença, claro que pela dinâmica e intensidade do futebol hoje, há uma velocidade muito maior, né, de contato, enfim, desses acidentes de fatalidade, claro, não é por propósito, mas há uma diferença de idade, por exemplo, se um jogador toma uma pancada e ele perde o dente, para um jogador mais velho, qual é o tipo de recuperação, como é que funciona isso? Esse jogador mais novo, ele tem a chance de se recuperar mais rápido, ou o jogador mais velho não tem mais condições e vira uma prótese? Como é que funciona isso? O que vai diferenciar é como ele já está, como é que se ele vai ter doença, uma doença prévia, se ele vai ter uma higiene oral boa, né? Se vai ter baixo índice de cárie, isso modifica, isso que vai determinar se o paciente vai se recuperar ou não, entendeu? Me expliquei nesse sentido. Fala, Borges. Não, só uma pergunta, porque na NBA, no basquetebol, os jogadores utilizam essa proteção. E parece que a FIFA não autoriza a utilização em função de, por exemplo, você não pode jogar de aliança, você não pode jogar com nenhum objeto, porque pode machucar, como tem um contato, de repente, mais constante do que no basquete. Isso, de repente, a FIFA não autoriza. A questão, por exemplo, Rafinha teve um problema no ano passado, maxilar aqui, em função de uma cotovelada. Esse protetor protege essa pancada, é isso? O que a senhora falou? Protetor facial ou bucal protege contra a pancada. O bucal também? Bucal amortece também. E assim, esse fato de você estar falando aí, se as pessoas não podem usar aliança, não podem usar nada, não é igual a um protetor facial nem bucal, porque o protetor facial ele é feito de acordo com a face do paciente, de acordo com a anatomia do paciente. Então, não vai prejudicar em nada. É bem indicado. É fundamental. Eu acredito nisso. Para então encerrar, a senhora recomendaria, então, no mínimo, o protetor bucal. E o mais ideal seria até uma máscara de proteção. É isso? Sim. Não só o protetor bucal, mas também acompanhamento médico odontológico. Remoção de cárie, saber se o paciente tem infecção periodontal, infecção periapical, segundo siso, saber se o paciente tem má oclusão. Então, o paciente tem que estar bem compensado. Aí, depois de bem compensado, sim, o uso do protetor bucal e o facial. Então, tá certo. Doutora Ana Paula, muito obrigado, um abraço, boa noite, tá? Valeu, então. Doutora Ana Paula Bucchi com a gente aqui no Max Esporte. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, em nome de Rede TV e também de Giancho Mecânica, do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV Max com o segundo bloco do Max Esporte, o seu programa de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco também meia-noite,
discutindo, abordando os principais assuntos do futebol do Brasil. Sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, na Zona Sul, na Rua Visconde de Caravela, 55, Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Beirinha, depois do primeiro bloco, aqui pela TV Max, todo mundo na tela, Jorge Ramos, meu querido Otávio Bocão, Cláudio Afonso, ele incomparável, inconfundível, Carlos Borges e Valdirzinho Luiz, o homem que acende a luz, apaga a luz, acende a luz, apaga a luz, é o sucesso absoluto todas as noites com Valdir Luiz. Olha aqui, ó, vamos em frente, vamos tocando o nosso programa. Olha só, o assunto, tem 2 assuntos importantes, o campeonato do Botafogo e principalmente a Libertadores, no próximo sábado, dia 27, o Flamengo pegando o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo já 9 horas, estará enfrentando o Grêmio na Arena Grêmio, mas eu acho que esse jogo a gente pode passar batido e fazer uma projeção do jogo de sábado. Como você está caráter e vai jogar, vai entrar em campo, vai fazer a lateral esquerda no lugar do Felipe Luiz, então, meu querido Carlos Borges, tem favorito para o jogo de sábado, Flamengo e Palmeiras? Eu acho que não tem favorito. Nem o Flamengo, que poderia ter sido favorito se tivesse, logicamente, mantido a equipe principal, e o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras não vindo bem no Campeonato Brasileiro e tendo uma sequência de derrotas, o Flamengo tentando subir um pouco mais na tabela, isso não vai influenciar nesse jogo de sábado. Eu só estou numa dúvida, que o Renato ainda vai decidir, e eu acho que ele só vai decidir momentos antes do jogo, 24 horas antes do jogo, que é se ele começa com a Arrascaeta de início ou se ele começa com o Michael e põe o Arrascaeta durante o jogo. Essa é a minha dúvida. Eu acho que ele vai surpreender, vai começar com o Michael e vai deixar o De Arrascaeta no banco de reserva, pelo menos no início da grande final contra o Palmeiras. É o Flamengo, né? O Flamengo é isso aí, está sempre nas finais da Libertadores da América. O Flamengo é isso aí, o Flamengo está sempre... Você pode deixar os outros falarem ou você vai ficar falando sozinho no programa? Eu espero que você deixe os outros falarem. Otávio Bocão, você como ex-jogador de futebol, vindo de uma contusão, você acha que o Renato, em cima do que o Borges falou, deveria começar com toda a experiência, a categoria, mesmo não estando em grande forma, com o De Arrascaeta, ou então manter o Michael, que para muitos hoje é o melhor do time do Flamengo? Mas essa avaliação é muito complexa. Por quê? O Arrascaeta, ele é um jogador super importante do Flamengo, sempre foi um jogador super importante do Flamengo. É claro que 45, 47 dias sem jogar é muito difícil você manter um ritmo, né, se readaptar a um jogo dinâmico de intensidade. E é claro que eu acho que o Renato Gaúcho vai depender muito do jogo que o Arrascaeta fizer daqui a pouco contra o Grêmio. Mas eu acho que o Renato Gaúcho pode estar dando um tiro no pé por ter poupado alguns jogadores. Eu lembro que no Jorge Jesus, o Jorge Jesus falava assim, quer descansar? Vai descansar domingo depois do jogo. Então o Renato poupando esses jogadores, eles perdem um pouco de ritmo. Se o melhor momento do Palmeiras e do Flamengo é muito complexo, é um jogo só. Eu acho que o Renato Gaúcho pode estar dando um tiro na carreira, um tiro no pé na carreira dele. É claro que o Arrascaeta, para mim, vai sair jogando, não tenha dúvida nenhuma. Ô Jorge, em cima do que o Bocão falou, você acha que realmente o Renato está dando um tiro no pé em relação a poupar alguns jogadores? Olha, o Renato, ele teve um momento muito difícil quando o Flamengo perdeu. Ele, inclusive, entregou o cargo e acabou depois sendo demovido dessa situação. Há uma pressão muito grande. Com relação à escalação do Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta vai para o jogo. Mesmo que ele não aguente o jogo inteiro, ele vai como titular. Ele é muito importante, então o Flamengo não pode perder essa oportunidade, nem esperar para um segundo tempo, podendo estar perdendo até a partida. Agora, acho que o Flamengo é favorito, é um time bem melhor do que o Palmeiras. Agora, é claro que o jogo tem
tem momentos, né, uma falha individual, uma situação que pode até definir uma partida. Mas eu acho o Flamengo superior ao Palmeiras e reencontrou um bom futebol agora. Então, a Arrascaeta, para mim, vai para o jogo e o Flamengo, mas ela é favorito. Ô Valdir, em cima de toda a sua experiência como comentarista brilhante de rádio que você realmente não há dúvida quanto a isso, e por ter trabalhado também no campo como supervisor do Botafogo durante muito tempo, além de assessor de imprensa, duas perguntinhas, para você ser bem objetivo. O momento do Palmeiras, o momento do Flamengo, em outras competições, influenciaria aí nesse jogo? E já que percebi que o Boss levantou, o Bocão falou, Jorge falou, e essa será a pergunta para o Cláudio também, começaria com o De Arrascaeta? É uma boa ideia? Olha só, Mazela, o Jorge colocou uma coisa que eu concordo inteiramente. O Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Isso aí é inegável. Tem um elenco melhor, tem um time melhor, tem até tido bons resultados. Daqui a pouco vai estar jogando com o Grêmio e o Palmeiras vai estar jogando com o Atlético Mineiro. O Palmeiras vem de uma série de resultados negativos. Mas isso, na minha opinião, não dá um favoritismo para o Flamengo, porque é uma decisão, é uma outra competição. O Palmeiras jogou tudo nessa competição, se preparou, treinou, acertou a maneira de jogar do time, a maneira de marcar, preservou alguns jogadores e está, na minha opinião, muito bem preparado com a cabeça para esse jogo. E o Flamengo também. Até as boas partidas do Flamengo, contra o Inter, contra o Corinthians, deram um pouco mais de confiança para o Flamengo. Mas é um jogo que, para mim, não tem favorito. Não tem. Sabe, é um jogo que vai ser decidido no detalhe. Não vou me surpreender que esse jogo venha até para prorrogação. Com relação a Arrascaeta, eu não começaria com a Arrascaeta. O Bocão falou um detalhe muito importante. 47 dias sem jogar. E o Michel vem jogando muito bem. E o Palmeiras vai jogar bem compactado. E como dizem os Nutellas hoje, ele vai botar o Michel para poder quebrar as linhas, quebrar a forte marcação do Palmeiras. Eu acho que ele começa com o Michel e no segundo tempo entra com a Arrascaeta. Para mim, já vai fazer isso hoje, vai deixar a Arrascaeta para o segundo tempo e principalmente para sábado. É muito tempo, a falta de ritmo de jogo é notória no Arrascaeta. Então eu acho que ele vai preservar o Arrascaeta e vai entrar com ele no segundo tempo. Cláudio, a questão, pelo que eu vejo, a gente pode perceber no comentário dos nossos irmãos aqui, é que o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo está no melhor momento, mas o jogo em si, por ser uma partida única, mesmo sendo melhor, não dá um favoritismo muito grande ao Flamengo, e a questão de começar com um ou com o outro. Você, com todo o seu bom senso, os seus comentários objetivos na rádio e televisão, o que você pode dizer para o torcedor, não só do Flamengo, do Palmeiras, já que o Max Sport vai para o Brasil, vai para o mundo todo através da internet? Olha, eu acho que existe um favoritismo, sim, e o favoritismo é do Flamengo. Mas é um favoritismo ligeiro, não é um favoritismo muito grande, até porque se fossem 2 jogos essa final, eu acho que o favoritismo do Flamengo seria maior. Mas como é um jogo, entra tudo que os companheiros disseram aí. Tem as circunstâncias do jogo, uma falha individual, às vezes a própria um mau dia da equipe. Então eu penso também, o Valdir já falou sobre isso também, eu acho que o Palmeiras vai muito preparado para esse jogo contra o Flamengo. Ele sabe que se jogar aberto, de maneira franca contra o Flamengo, ele é inferior. O Flamengo é melhor. Isso é provado. O Flamengo tem hoje o melhor time da América do Sul. É uma equipe que joga bonito, já é um time pronto. O Palmeiras é uma equipe que depende muito do seu jogo vertical, das jogadas em velocidade. A bola vai ficar com o Flamengo. Mas o Palmeiras, com certeza o Abel Ferreira preparou o Palmeiras para surpreender o Flamengo, principalmente em jogadas de contra-ataque. Então existe um favoritismo do Flamengo, mas ele é ligeiro. Tudo pode acontecer porque o Palmeiras, com certeza, vem muito preparado para surpreender o Flamengo nessa decisão de jogo único. Mas eu estou achando interessante, Borges. Pode falar, Borges, pode falar. Só um detalhe que o Bocão falou, a questão do Renato, de poupar. Mas a questão do JJ foi completamente diferente do que o Renato teve nas mãos. Porque o problema do Flamengo, ele não poupou porque forçou poupar os jogadores como ele veio do Grêmio. Ele teve problemas de contusão, o Arrascaeta 45 dias, o Bruno Henrique sentindo, o Rodrigo Caio sentindo, o Davi Luiz sentindo, outros jogadores também. Então ele não poupou. Eu acho que o Renato joga tudo nesse sábado, a questão da sequência dele, principalmente no Flamengo.
Que se ele vencer a Libertadores da América, vai virar o rei. Mas se não vencer, pode, logicamente, perder o emprego no Flamengo. Lógico que terá a chance de provar mais uma vez em outros locais, em outros clubes. Mas, Borges, eu acho o Renato Gaúcho mais treinador do que o Abel Ferreira. Mas eu acho o Abel Ferreira mais estratégico. Ele deve ter alguma carta na manga para, assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, no qual ele foi estrategista, no melhor momento do Atlético Mineiro, ele deve ter falado no discurso lá no Allianz Parque. Olha só, não vamos propor o jogo, vamos esperar o time do Atlético Mineiro se expor para a gente tentar fazer um gol. Terminou 0-0, ele foi lá para o Mineirão e conseguiu o resultado que ele queria, que é um empate. Então, acho que o Abel Ferreira é mais estratégico. Ele é muito inteligente, é um baita no treinador. Fala, Valdir. Um detalhe, eu concordo com o que o Bocão falou, tivemos a decisão da Recopa e o Flamengo engoliu o Palmeiras. E agora ele aprendeu a lição e vai marcar muito bem o Flamengo. O Renato, todo mundo fala, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve 40 dias para armar o Flamengo, porque teve a parada para a Copa América. Então, estava todo mundo prontinho. O Renato pegou o Flamengo com o bonde andando e não teve condição nem de férias. Então, é uma temporada que veio colada uma na outra. E você não pode questionar a qualidade do Renato, que é o treinador que vai a terceira final de Libertadores. Foi com o Fluminense, ganhou no tempo normal, perdeu nos pênaltis, foi com o Grêmio e agora foi com o Flamengo. Então a gente não pode questionar a capacidade dele. Se ele não poupou o jogador, teve muitos problemas de contusão e, além disso, teve uma série de trairagens quando ele ia começar pelo médico, que é um traíra danado, fez de tudo para derrubar ele, entendeu? E a coisa não mudou. E ele continua lá. Então, eu acho que independente de ganhar ou não a Libertadores, eu achismo, e uma opinião, não é uma opinião, até uma informação. Eu acho muito difícil que o Renato continue no Flamengo o ano que vem. Fala, Jorge. Não, só para relembrar aqui que o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, era um Flamengo que não tinha esse calendário maluco, os jogadores eram pelo menos 2 anos mais jovens do que são hoje. Esse calendário desse ano foi muito puxado, arrebentou muitos jogadores, e isso tem uma influência. E até essa questão do Renato poupar jogadores. O Renato ele é orientado pelo fisiologismo, pelos fisiologistas, né, de como está o jogador. Isso não aconteceu com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus botava todo mundo para jogar porque não era esse calendário maluco. E está todo mundo mais velho. E outra coisa, a alegria do Borges, ela é verdadeira. Já todo mundo passou por isso. Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, tiveram momentos excelentes. Então ele está certo em achar que é isso mesmo. Concordo plenamente com o Borges. Parabéns. Fala, Cláudio. Diga, Claudinho Afonso. Não, eu não concordo muito não, porque dizer que o Flamengo tem história na Libertadores, o Flamengo ficou mais de 20 anos sem ganhar na Libertadores. Muitos anos. Ganhou em 81 e foi ganhar em 2019. Então, precisa fazer igual algo perto que o Boca Juniors, o Independiente fez, para o Flamengo poder ser o rei da América. Quantos títulos o Flamengo tem na Libertadores? Quanto? Eu tô com o Borges nessa. Vou meter... Mas só tem 2. O Vasco também tem 2. Tem 2. 48 você não conta, não. Não. 48 não. Um título. 48 é 98. Só. Olha só, nessa... Olha só. Então vou botar um torneio no México, vou botar um monte de coisa. Não. Ô, Valdir, o 48 do Vasco é oficial, foi o primeiro campeonato sul-americano. Você e eu, é verdade. Peraí. Oi? Oficial, nada. Não é Libertadores, é Sul-Americano. Mas o Sul-Americano é Libertadores, só muda de nome. Então, parabéns ao Alberto Valentim e ao Paulo Autuori, que ganharam a Sul-Americana agora sábado. Perfeito, mas aí foi criado um outro torneio para poder faturar dinheiro. Cara. Ô, Valdir Menos, eu e você, Bocão e Jorge, em termos de América do Sul, vocês têm uma Recopa ainda que vale, que é a Sul-Americana. Parabéns. Então vale. Eu como tricolor,
Eu, como tricolor, não posso falar nada, porque a gente chegou a uma final de Libertadores, lamentavelmente não ganhamos, e chegamos à final do Sul-Americana, lamentavelmente não ganhamos. Então, o Flamengo é o carro-chefe mesmo. Nós temos que nos desdobrar ao Flamengo, pô. Meu apoio a Carlos Borges, o Flamengo domina e ponto. Você para de reclamar do Flamengo, pô. Não tô reclamando. Só isso, desculpa. Borges, eu estou até concordando com o Borges, o Flamengo mereceu. Eu só acho o seguinte, não. Foi o único que ganhou o título dentro do Maracanã. Aí o Bocão tem razão. Não importa, cara, não importa o título. Aonde foi, não importa. Eu só queria fazer uma ressalva aqui agora, que não é implicância, não. O Alberto Valentim foi campeão pelo Botafogo, pelo Cuiabá e agora pela Sul-Americana. Ninguém fala nada. Imagina se fosse o Fernando Diniz, hein? Ia ser um frisson. Os caras iam ficar loucos porque o Fernando Diniz não ganha. O Fernando Diniz não ganha nem Paroí, pô. Não sabe nem gol turno. Eu acho que está na hora. O Fernando Diniz. Parabéns, Alberto Valentim. Sou seu fã. Me ajuda. Ô, Valdir, sossega seu pacho aí. O seguinte, olha só. O Renato, só um detalhe. O Renato só colocou 4 vezes o time titular completo. Para você ver como é que é a dificuldade. Só colocou também, o JJ colocou só 8 vezes. Também não colocou o time titular. Sim, mas tem elenco. Qual o problema? O elenco. Mas olha só. Vamos encerrar. Olha só, para encerrar o assunto nessa reta final do segundo bloco, analisamos todos os lados de Palmeiras e Flamengo. O Bira já botou aqui para a gente encerrar o bloco, sempre em nome de Reno TV e também de Giante Automecânica. Bira, bota o pessoal na tela, é só para fechar com chave de ouro, sem esticar. Palmeiras e Flamengo, Jorge, quem será o campeão? Flamengo. Bocão. Palmeiras, claro. 1-1. Você, Valdir? Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Para você, meu querido Cláudio. Olha, o Flamengo é melhor. É só para falar, não é para esticar, não, cara. É para falar. Vai surpreender. Palmeiras vai surpreender. Não é para fazer discurso, não, Claudinho. Sem discurso para restaurar. Borges, não posso não ficar triste. Não, Borges. Flamengo tricampeão da Libertadores América, um Mundial, vários títulos brasileiros. Tá bom, 3-2. Volta para mim, Bira. Aqui, só Jorge Ramos e Carlos Borges com o Flamengo e os 3 seca-pimenteiras. E os 3 seca-pimenteiras, eu vou torcer. Eu acho que vai dar Flamengo. Tá bom. Então. Mas não acho que vai dar Flamengo. Mas enfim. Mas eu não acredito em você, não. O Palmeiras é o time do meu pai, pô. Então eu vou torcer pro palmeirense, pô. Meu pai é palmeirense. Eu nasci em São Paulo. Tá vendo? Mas eu acho que vai dar Flamengo. 3-3, que vença o melhor. Segundo o Valdir Luiz, desde que seja o Palmeiras. Vamos em frente, já. A reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, sempre no oferecimento de Reno TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Como também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, do André, do Marcos, do seu Tuninho. Alô, seu Tuninho, aquele abraço, 3 endereços. Seu Tuninho fica na Pinheiro Guimarães 45A, tem também na Rua Visconde de Caravela 55 e em Vargem Pequena, Estado dos Bandeirantes, 12.432, Giante Automecânica. Bugrão tá lá para dar aquela melhoradinha. Bugrão do Fluminense, é isso aí. Meu bugre, branco, verde, grená. Bota a galera na tela aí. Meu querido amigo, o Birajara vai ficar em dócil até sábado, de hoje terça até sábado, ele vai ficar em dócil. Vai subir para Petrópolis, descer, vai ficar realmente com o coração na boca. Se o Flamengo ganhar, vai ser um sucesso, terça-feira. Se o Flamengo perder, ninguém vai aguentar o Bira, vai ser um problema, Bom, vamos em frente. Já que eu falei em Fluminense, eu queria dar um toquezinho no Fluminense, que joga amanhã com o Internacional no Maracanã, e de repente, com os resultados ajudando, o Fluminense já é o 7º, apenas 4 pontos do 6º e do 5º
Você acredita, Cláudio Afonso, que dá para o Fluminense entrar direto na fase de grupos? Olha, eu acho que tem pontuação para isso. É obrigação do Fluminense nessa reta final pensar nisso. Mas eu vejo, Mazella, sempre presto muita atenção nas tuas críticas, sempre pertinentes ao Fluminense. Eu acho que o time do Fluminense, ele retrata mais ou menos o nível do nosso futebol brasileiro, que é um futebol mediano, é um futebol de poucos craques, tecnicamente é pobre, é muito enfeite, né? A gente vê aí, às vezes, analistas, gente mais jovens fazendo enfeite, usando termos bonitos, mas o que a gente vê de produto mesmo, de futebol bonito, é pouco. Poucos times entregam um futebol bem jogado. O Fluminense está ali na média. Eu acho que dentro do que o Fluminense tem, do que o elenco Fluminense tem, eu acho que ele está fazendo uma campanha boa e acho que ele tem obrigação de brigar até o final, porque a pontuação é boa, está ali pertinho do Corinthians, e se conseguir um resultado positivo frente ao Internacional, mais próximo ainda da vaga direta ali dos grupos, né, da Libertadores. O Fluminense tem obrigação e pode sonhar com isso. Só me permita corrigir, está próximo do Bragantino e também com o outro, Bragantino e o Corinthians. Não, Fortaleza. O Corinthians ganhou no domingo, o Corinthians está bem, está difícil. O Corinthians está difícil. O Corinthians tem quarto. O Fluminense tem sexto. O Fluminense tem sétimo. Você entende de Vasco, estou sentindo que você entende de Vasco. Entende de Vasco. Ô, Borges, o Fluminense tem mais time para entregar ou o que ele já fez é o que o time pode fazer? Eu acho que já está de bom tamanho. Inclusive, atenção, Anderson Moreira vai ser o novo técnico do Fluminense no claro ano. Que não, esquece. Claro que não, você que está dizendo, rapaz. Está todo mundo falando. Tá louco. Todo mundo não é todo mundo, rapaz. Tem dinheiro para pagar os caras. Quem não tem dinheiro? Para pagar o Anderson Moreira. Cuida do teu quintal, rapaz. Não vai para o Flamengo, não. Flamengo é outro patamar, é outro patamar. Estão dizendo. O problema é o seguinte, é outro patamar. Boa, Jorge. O problema é o seguinte, o Fluminense, nessa... Quero ver você falar outro patamar terça-feira que vem. Peraí, calma. Você vai me deixar falar ou você vai ficar falando de tudo? Não. O senhor Cláudio Afonso, o problema é o seguinte, o senhor tem toda a razão. Concordo em gênero e número grau com você. É uma mediocridade tremenda. Para o Fluminense ganhar uma passagem para pré-Libertadores, meu Deus do céu, vai ser, a benzendo. Um abraço. Eu acho que vai decidir, Jorge, qual o patamar do Fluminense, se é pré-Libertadores, se não é Libertadores, Sul-Americano ou fase de grupos, o jogo de amanhã contra o Internacional, né? Eu acho que sim, eu acho que é um jogo que vai dar essa visão. O Fluminense é uma equipe muito jovem, são muitos jogadores jovens que ainda não têm uma experiência. O Marcão é um treinador também que não é um treinador que tem uma experiência muito grande. E isso tudo leva a essa irregularidade que o Fluminense tem. Agora, tem um jogador no Fluminense que está enchendo os olhos. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse jogador está se destacando muito. É o André? O André é um bom jogador. O André é muito bom jogador. Agora, o Luiz Henrique, ele fez uma jogada nessa última partida que ele driblou todo mundo dentro da grande área, né? E, inclusive, foi dele o gol, que depois foi analisado, o gol que abriu ali a vitória do Fluminense. Então, eu acho que é isso, um pouco mais de maturidade, mas acredito sim que o Fluminense vá à Libertadores. Fase de grupos, eu acho difícil, acho que é muito difícil, mas vai estar ali na chamada pré-Libertadores, sem dúvida nenhuma. Bom, olha só, eu quero apressar o programa, mas eu não podia deixar de registrar, Bocão e Valdir, eu sempre fui muito crítico com a arbitragem, fiquei feliz da vida com a vitória do Fluminense, feliz mesmo, adorei, acho que o Fluminense ganha do Internacional amanhã, vai brigar por vaga de grupos na Libertadores, mas aquele pênalti a favor do Fluminense foi uma vergonha marcada, que não foi pênalti nem aqui, nem na China. E da mesma maneira que eu reclamo quando acho que o Fluminense é prejudicado, e aconteceram várias vezes durante a competição, mas o pênalti que o Weber, Roberto... O jogador do América, quando ele anda, ele bate no calcanhar do jogador do Fluminense. Não, você tem que melhorar teu óculos, cara. Olha, não foi pênalti nunca ali, cara. Não foi, não. Certo, pênalti não foi contra o Fluminense não precisava disso. Fluminense não precisava disso. Você tá louco. O Fluminense não precisava. Não precisava, porque jogou melhor do que o Atlético, do que o América. E um detalhe, no jogo do Botafogo domingo,
Você vê como é que são as coisas. O Botafogo é o jogo, foi campeão. O cara não deu um pênalti absurdo a favor do Botafogo. Um absurdo, o cara com a mão na bola. Deu um escanteio. No escanteio propiciou um contra-ataque e o jogador do Botafogo foi expulso. Mas o Botafogo ganhou com 10. É bom você reclamar quando ganha, para não dizer que é chororô. E o Atlético teve 2 pênaltis a favor. O que não houve, marcou. Teve 2 pênaltis a favor. Cometeu o jogo sábado. 2 pênaltis a favor do Atlético. Olha só, vamos puxar para aqui. Olha aqui, é a minha opinião. Foi nos meus comentários nas redes sociais que eu faço, graças a Deus, com bastante seguidores. Podem me acompanhar no Face, no YouTube, no Instagram, qualquer lugar, no Twitter. Tem chororô e tem, mas eu sou um cara coerente. Eu não achei pênalti, achei uma vergonha o pênalti marcado pelo Fluminense. Feliz da vida com a vitória, feliz da vida mesmo. Mas eu acho que foi uma bacana. Obrigado, Valdir. Parabéns. Olha só, vou deixar você e o Bocão falar mais de Botafogo, que se o Borges deixar falar, eu quero ver essa alegria dele na terça-feira. Você tem razão, Valdir. Eu quero ver essa alegria na terça-feira. Eu queria dar um toquezinho no Vasco. O time não vai ganhar, não vai para lugar nenhum. Não era hora já de afastar quem não vai ficar e começar a renovação desde já? Com certeza. Eu acho que o trabalho tem que ser feito imediatamente. Há uma expectativa aí, né, sobre os novos rumos. Eu nunca concordei, eu não acesso muito a rede social, aquele Twitter, né? Mas às vezes eu entrava ali, Mazela e amigos, e via comentários, assim, uns jovens, né? Eles têm muitos seguidores, e sempre falando que o Vasco tinha um elenco maravilhoso, que o Vasco era muito melhor do que o Botafogo. Eu não falo isso agora, não. Quem me acompanha sabe que eu nunca concordei com isso. Eu acho que o Botafogo montou um elenco para a Série B, jogadores que estavam se destacando, jogadores com fome, com vontade de aparecer numa camisa grande. O Vasco foi atrás de grifes, como o Zeca, que há muito tempo não joga nada, Vanderlei, que há muito tempo não agarra como já agarrou antes, e outros jogadores chegaram contundidos, Michel, Léo Jabá, enfim, um planejamento todo errado. Eu acho que tem que se pensar urgentemente, porque o Vasco não pode repetir o vexame de continuar na Série B mais um ano. Eu aproveito para parabenizar a gloriosa torcida alvinegra, representada aqui pelo Jorge, Bocão e Valdir Luiz, que é a torcida amiga do Vasco da Gama. Parabenizo o Botafogo, mas o Vasco não tem outra palavra senão vexame. Foi um trabalho muito ruim, onde muita gente acreditou na ideia errada que o Vasco tinha o melhor elenco da Série B. Só para fechar o Vasco, para entrar no Botafogo, Bocão, qual a característica de treinador que você acha que cairia bem no Vasco, Bocão? Na realidade, o problema do Vasco talvez não seja treinador. O Vasco seguiu a cartilha todinha do Botafogo ano passado, do próprio Vasco, da troca de vários treinadores. Esse é o maior problema do futebol brasileiro, de trocar 2, 3, 4 treinadores no ano. E aí o Marcelo Cabo saiu, deixando o time bem próximo do G4, se não me engano, até no G4. Aí vem a torcida não pode ter poder de decisão. Então, acho que o Vasco precisa melhorar, principalmente, a sua estrutura fora do campo, como aconteceu com o Botafogo. A partir do momento que você tem um time fora do campo estruturado, você consegue se organizar dentro do campo. Mas é um assunto que o Bocão levanta com frequência aqui no programa, já falamos do Vasco, Fluminense, Flamengo. Vamos falar do Botafogo um pouquinho, em cima do que o Bocão falou. Eu acredito, pessoal, vocês podem entrar, não vou chamar ninguém, vamos falar que o técnico é importante, sim. O Bocão acha que tem uma outra visão, que o técnico não ganha jogo. Importantíssimo. A visão dele tem que ser respeitada. Qualquer opinião dispara e diferente tem que ser respeitada. Agora, discordar faz bem porque é salutar, é democrático, tudo isso. Agora, acho que o treinador é muito importante. Eu acho que o treinador é fundamental. E para o Botafogo, a melhor resposta foi o Botafogo, porque na mão de outros treinadores não rodou. Ou os jogadores não compraram, são os mesmos jogadores, ou não compraram a ideia do cara, não se empenharam, sei lá. Mas com o Henderson, que foi um cara contestado, poucos acreditavam, inclusive eu, e acabou uma campanha histórica maravilhosa, Valdir. Olha só, antes de mais nada, eu quero parabenizar o Bocão, que ele sempre disse que o Botafogo ia subir antes, subiu. Eu dei um abraço dele na segunda-feira. Mas ele disse que ele não acertou no Vasco, Valdir. Ele disse que ia subir com chamusca. No Vasco ele errou. Mas subiu, não interessa. Subiu e foi campeão. Subiu com 3 rodadas, foi campeão com 2. Eu acho o seguinte, eu tenho o maior respeito pelo Chamusca, mas se continuasse o Chamusca, a gente não ia subir. O Chamusca é fraco. O Anderson Moreira, e eu vou me penitenciar aqui, eu fui um dos que não acreditava.
E disse para ele na segunda-feira e disse para o próprio Frilo. Ganhou, me emocionei, chorei. Eu vou falar e falei para ele que eu maravilhoso. Tô realista. Uma série B. Uma série B. Mas claro, o Botafogo subiu, o Botafogo é grande. O Botafogo é grande demais. E o Anderson Moreira acertou. Acertou o Botafogo. O Mazella, ele dirigiu o time do Botafogo. Para mim, 3 fatores foram fundamentais, como eu disse aqui semana passada. O Anderson Moreira, que o time encaixou com ele. O time arrancou no dia 23 de julho. Me lembro como se fosse hoje. Dia do aniversário da minha neta. Estava vendo o jogo contra o Confiança. Arrancou dali. E daí outra coisa, o Anderson Moreira, a volta do Joel Cali, que deu equilíbrio, fora muito de campo, dentro de campo, bom zagueiro, e experiente. E desdenharam dele, hein, Valdir? Desdenharam dele do retorno dele. E o fator campo, o Botafogo foi campeão com 20 vitórias. O Curitiba, que é o vice hoje, vai ter 19. Mesmo se o Botafogo não ganhar do Guarani domingo, o Botafogo termina o campeonato com o maior número de vitórias. O Curitiba chega no máximo a 19, ele chega a 20. O ataque é mais positivo, a defesa é menos vazada. E outra coisa, jogando em casa, é uma marca que o Atlético está tendo na Série A. O Botafogo disputou na Série A, o Botafogo na Série B, 18 jogos, mas ela ganhou 15. Isso foi fundamental. Você ganhou 15 jogos. Por que o Vasco sucumbiu na competição? Que todo mundo ganhou do Vasco, São Januário. Londrina ganhou, Brasil de Pelotas empatou, Náutico ganhou, Ferrari ganhou, CSA ganhou. Então o Vasco menosprezou a Série B. O Botafogo, concordo com você. E o Botafogo tem o seguinte, não vai ficar na comemoração, não. Já está começando a fazer um planejamento de contratar de 8 a 10 reforços para fazer um time. E me disse o presidente falou para mim que o Botafogo vai ter um time em 2022 para ficar 8º, 9º e 2023, com os recursos que vão chegar para brigar por título. Então, o torcedor do Botafogo pode ter certeza que não vai ter time para brigar. Grava esse programa que eu quero ver. Pode gravar, pode gravar. Ô, Jorge. Campeão da Olha Série só. B. Não importa, é igual a pré-libertadores. Peraí, gente, peraí. Vamos tá uma zona na Casa da Luz Vermelha. Tá uma zona isso aqui, pô. Vamos melhorar. Pô, isso aqui tá a casa da tia, porra, aqui. Primeiro eu quero mandar um abraço pro meu querido amigo Carlos Eduardo da Cunha Pereira, foi um grande presidente do Botafogo, me mandou mensagem hoje, parabenizando. E ele foi o primeiro presidente campeão da Série B, não foi isso, Valdir? Ele foi campeão. Tá bom. Abraço pro Carlos Eduardo. Abraço pro Carlos Eduardo, levou o Botafogo meu querido amigo a uma semifinal de Libertadores, uma pessoa íntegra, um grande botafoguense, pegou um Botafogo destruído em 2014, trouxe o Botafogo de volta para a Série A, foi campeão, uma pessoa que merece todo o nosso carinho. É verdade. Um grande botafoguense, uma figura querida. Deixa eu meu querido Sérgio, um beijo para você. Só falta pagar o bocão lá em Itaipava, hein? Você só paga pro Valdir, pô, brincadeira. Brincadeira. Olha aqui. Cadê Barbosa? O Barbosa, peraí, antes de. O Barbosa já vai falar, mas primeiro eu quero saber do Jorge. Foi bem lembrado, Bocão? Tá bem lembrado, mas eu vou falar com o Jorge. A respeito do que pode ser feito para que o Botafogo não vire um ioiô. O Botafogo? O Botafogo, ele já renasceu várias vezes, né? Em várias situações, o Botafogo teve momentos muito difíceis e conseguiu sair, renascer. Eu acho que a questão desse encaminhamento que o Valdir citou, do Botafogo S.A., essa possibilidade de reforçar a equipe, a estrutura, todo o departamento de futebol, pode fazer com que o Botafogo tenha aí um caminho mais seguro e venha disputar títulos, que é onde o Botafogo tem que estar mesmo. Então, essa questão assim, de futurologia é meio difícil falar, mas eu acredito que o caminho que está sendo traçado é um caminho que está sendo bem pavimentado e que o Botafogo pode tirar muito proveito disso. Essa Série B, eu fui muito crítico do Botafogo, vocês são testemunhas, desde o início eu fui muito crítico, e eu acho que nós, comentaristas, a gente comenta o que vê. Eu não posso adivinhar o que vai acontecer. Claro. Né? Então, a gente faz o nosso comentário em cima daquilo que nós assistimos em campo. O Botafogo, quando o Anderson entrou, conseguiu unir o grupo, tem um peso, o treinador, não é tanto quanto alguns acham, eu acho que é menos, mas ele teve
soube unir o grupo, pegou o Botafogo na 14ª colocação e levou o Botafogo ao título do Brasileiro. E outra coisa, há muito tempo atrás, título de B era muito mal falado. Hoje é menos. Hoje há uma importância, um equilíbrio maior na Série B. Várias equipes já passaram pela Série B, equipes da Série A. Poucos são aqueles que não passaram, ou situações que manipulações políticas que acontecem e evitam equipes de cair. Todos já manipularam. Agora, o Botafogo subiu no campo. Isso é muito importante citar, realçar, né? E agora, o futuro vai depender do que fizer hoje. E o que está fazendo hoje, aparentemente, pelas informações que eu tenho, é de fazer o Botafogo melhor para 2022, 2023. Ô, Bocão, nós temos... Peraí, Bocão, espera um pouquinho. Bocão, dá um minutinho só. Agora é a hora do Bocão, seu Bosch. Por favor, a hora do Bocão, porque todos nós iremos comemorar o título do Botafogo. Lá quando, Bocão? Fala do Barbosa! Fala, Bocão! Iremos comemorar a vitória do Botafogo na Série B, juntamente com a vitória do Palmeiras, se Deus quiser, na semana que vem. Bocão, contente. Olha só, no Gareto Sabiá da General Roca, 913, do meu grande amigo Barbosa, no Feitiço da Tijuca, na rua Doc Lobo 252, e nosso churrasqueiro em 2 endereços, na rua Santo Afonso 436 e no nosso churrasqueiro da rua Bom Pastor 651. E lembrando que todos com delivery. O Barbosa estará esperando a gente para que a gente possa fazer essa comemoração do Botafogo e, se Deus quiser, do Palmeiras. Muito bem, Bira, é isso aí. Não fala mais ninguém. Ninguém vai falar mais nada aqui no Max Esporte, está na reta final. Sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para aqui aluno é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. Estamos encerrando terça-feira que vem, 8 da noite, Repeteco, meia-noite. Mais uma edição nossa, juntinhos, mais de 2 anos no ar, graças a vocês. E lembrando que sábado teremos um grande jogo envolvendo Palmeiras e Flamengo. Se cuidem, semana que vem, juntos, de novo, aqui no Max Esporte, porque o Rio corre para Max.